Boa noite, alunos do primeiro EJA A. Espero que vocês se encontrem bem nesse momento de distanciamento social, em que estamos vivendo em decorrência dessa crise do coronavírus. E infelizmente não podemos ter aulas presenciais, mas a gente está buscando saída, buscando uma alternativa de, mesmo à distância, interagir com vocês para que os conteúdos sejam repassados e as atividades também. A partir dessa semana, começando já de hoje, vocês vão ter todas as quarta-feiras aula de matemática e aula de química. Então, para não mandar somente as atividades e vocês ficarem com dificuldade de responder, eu resolvi elaborar videoaula, onde nesse videoaula eu vou estar sempre explicando os conteúdos para em seguida passar as atividades. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a área das figuras planas. Eu lembro que no nosso último encontro, antes da parada, numa noite que tinha poucos alunos, eu já falei um pouco sobre isso, mas de forma muito superficial. A gente não anotou nada, nem fez nenhum exercício, a gente fez só de forma superficial. Então hoje a gente vai explicar detalhadamente como é que funciona o cálculo da área das figuras planas. A utilização desses cálculos da área das figuras planas é muito utilizada na engenharia, para se fazer cálculo de terreno, de uma área que se queira colocar, por exemplo, lajota, Então é muito utilizado na engenharia e muitas outras situações da nossa vida prática, Então a área das figuras planas mede o tamanho da superfície da figura. Quando a gente diz mede o tamanho da superfície da figura, é que eu posso considerar cálculo da área ou cálculo da superfície. Então, área ou superfície é a mesma coisa. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Por exemplo, essa agenda aqui, por exemplo, se eu quero calcular a área dessa agenda aqui, eu estou me referindo a essa superfície aqui, essa parte de cima. Então, eu vou considerar a largura e o comprimento, Porque quando eu me refiro à área, eu estou tratando de duas dimensões, Largura, comprimento, ou base e altura, Então, a primeira figura que a gente vai tratar da área dela é o retângulo. Todo mundo sabe que o retângulo é uma figura que tem essa estrutura aqui, Ele tem dois lados paralelos, iguais entre si, Então esse lado aqui, que é paralelo a esse, ele tem o mesmo, que é a mesma medida, Esse tem a mesma medida desse. Esse lado aqui, que a gente poderia chamar de altura, ou largura, ele vai ter a mesma medida dessa. Então esse lado é paralelo a esse. Então isso aqui é o retângulo. Para calcular a área do retângulo, eu vou simplesmente encontrar o produto da medida da base pela medida da altura, que é expressa através dessa fórmula aqui, A de área é igual a B de base vezes H de altura, onde esse A está aqui, é área, como eu já falei, B representa a base e H representa a altura. Então, nessa figura aqui que eu estou mostrando, a base, esse lado aqui, onde o retângulo está apoiado, e esse lado aqui, corresponde à altura. Altura ou largura é a mesma coisa. Base ou comprimento é a mesma coisa. Então a gente pode ter, em algumas situações, problema onde se peça para calcular a área, por exemplo, de um campo de futebol. Então a gente vai ter o comprimento do campo de futebol
que seria a base, e a largura do campo de futebol, que seria a altura. Multiplicando as duas medidas entre si, a gente vai encontrar a área do campo de futebol. E assim por diante. Então aqui eu trouxe um exemplo já resolvido, né, para explicar para vocês, que diz assim: calcule a área de um terreno retangular. Esse terreno tem a forma de um retângulo, cujo comprimento é 45 metros e a largura é 38 metros. Então, na solução aqui, ó, que está destacado de vermelho, eu coloquei a fórmula, né, que é A é igual a B vezes H, ou seja, base vezes altura. Então, como eu falei lá, ó, essa base aqui, ó, ela pode também representar o comprimento, e essa altura ela também pode representar a largura. Então aqui, quando diz que um terreno tem 45 metros de largura e 38 metros, aliás, 45 metros de comprimento e 38 metros de largura, então é só multiplicar. No lugar da base, eu coloco o valor do comprimento, que é 45, e no lugar do H, que é a altura ou largura, eu coloco 38 metros. Quando eu multiplico aqui, ó, 45 vezes 38 dá 1.710. Se vocês quiserem conferir, vocês façam a continha aí, vocês vão chegar a esse resultado. E a unidade da área, ela é dada ao quadrado. Se eu estou utilizando aqui metros, então vai ser metros quadrados. Se essas medidas aqui fossem centímetro, aí aqui seria centímetros ao quadrado. Então sempre o resultado final vai ter um número acompanhado de uma unidade, que pode ser metro, pode ser centímetro, ou pode ser quilômetro, mas essa unidade ela vai ser ao quadrado. E quando é que eu uso essas dimensões? Veja, se você estiver fazendo o cálculo de uma figura, por exemplo, o cálculo, por exemplo, da superfície dessa agenda. Então eu vou medir aqui o comprimento da agenda, né? Vou medir o comprimento, eu vou obter aqui, ó, 21 centímetros, comprimento, a largura 14 centímetros, é a largura, né? Como aqui está em centímetro, o meu resultado final, quando eu multiplicar, vai ser centímetro quadrado. Como nesse problema aqui eu estou me referindo a um terreno, e logicamente você não vai medir um terreno em centímetro, você vai medir um terreno em metro, né? E aí a unidade final vai ser metros ao quadrado. É a mesma coisa, ser metro vezes metro, metro ao quadrado. E se eu tiver uma dimensão, eu vai me referindo a uma área de uma dimensão bem grande, por exemplo, a área de uma cidade, a área do município de Vicência. Então, logicamente, eu não vou medir essa área em metros, eu tenho que medir em quilômetros. Então, o resultado final da área será quilômetros quadrados. Vamos agora para a área do quadrado, né? Viu a área do retângulo, né? E agora vamos ver a área do quadrado. A área do quadrado corresponde ao tamanho da superfície dessa figura. Observe que sempre está se referindo à superfície, porque a área de superfície é a mesma coisa. Lembre-se que o quadrado é um quadrilátero regular que apresenta 4 lados congruentes. Quando a gente diz 4 lados congruentes, são 4 lados que têm a mesma medida. Ó, o retângulo, como a gente viu anteriormente, é um quadrilátero. O quadrado também é um quadrilátero. Só que o quadrado ele tem os 4 lados com a mesma medida. Nessa figura aqui, ó, observe que os 4 lados tem L, 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 né? Por quê? Porque os 4 lados são iguais. Aqui não, aqui os lados são diferentes, ó. Os lados paralelos são iguais, os lados paralelos entre si são iguais. Aqui não. Aqui os 4 lados têm a mesma medida. Essa é a característica do quadrado. E para eu calcular a área do quadrado, eu posso calcular de duas formas. Eu posso fazer A igual a L ao quadrado, ao lado elevado ao quadrado. L ao quadrado, por exemplo, se o valor de L for 10 aqui, aí fica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é a mesma coisa de 10 vezes 10, que vai dar 100. Então eu posso calcular usando a mesma fórmula do retângulo.
a área é igual a base vezes a altura. Onde a base e a altura vai ter a mesma medida, porque os quatro lados são iguais. Então, nesse exemplo que eu dei, se o lado tiver 10, e a gente for usar essa outra forma, 10 vezes 10 também vai dar 100. Vamos para o exemplo. Quando quiser dar o intervalo, né? Depois então, encontre a área de um quadrado com 7 centímetros de lado. Então, A igual a B vezes H. Eu estou usando a mesma área do retângulo, né? Então, veja, o lado, ele tem 17 centímetros, o lado do quadrado. Então, fica 17 centímetros vezes 17 centímetros. Ele aparece duas vezes, ó, porque o lado não tem a mesma medida. Então, é só multiplicar 17 vezes 17, que dá 289. E aí, como trata-se de área, e a unidade está em centímetro, então centímetro quadrado. Próximo. Área do triângulo. A gente vai ter duas situações de triângulo. Triângulo retângulo, que está aqui, e o triângulo normal. Então, a área do triângulo pode ser calculada através das medidas da base e da altura da figura. Então, aqui, ó, a gente vai identificar a base desse triângulo aqui, ó, essa parte aqui que está embaixo. A gente diz na linguagem popular, onde o triângulo está assentado, né? A altura desse triângulo aqui, essa parte que está destacada de vermelho. Então, para calcular a área, eu vou pegar a medida dessa base, multiplicar pela medida dessa altura aqui e dividir por 2. Então, a fórmula é B de base igual a H de altura dividido por 2. Do mesmo modo, esse A é a área, B é a base e H é a altura. No exemplo prático que eu trouxe, determina a área de um triângulo cuja base mede 25 centímetros e cuja altura mede 12 centímetros. Então, aqui, utilizando a fórmula, ó, A igual a B vezes H sobre 2, fazendo a substituição. Aqui está informando que a base mede 25. Então, no lugar de B, eu coloquei 25 vezes H, que é a altura. A altura mede 12. E de acordo com a fórmula, esse 2 vai sempre aparecer aqui, ó, que é na fórmula. Aí fica 25 vezes 12 sobre 2. Quando eu multiplico 25 vezes 12, vai dar 300. Quando eu divido 300 por 2, vai dar 150. Então, o triângulo com essas medidas, ele vai ter 150 centímetros quadrados. Aí agora a gente tem o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto. Ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus. Se você observar aqui esse triângulo anterior, ó, todos os ângulos aqui, ó, eram menores do que 90 graus. Menores do que 90. Né? Porque o ângulo reto é esse aqui, ó. Ele mede exatamente 90 graus. Esse daqui, observe que não é reto. Ele é menos de 90. Esse é menos de 90, esse é menos, esse é menos. Né? E aqui, ó, tem um ângulo que mede 90 graus. Então, quando o triângulo tem um ângulo que mede 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Os outros dois ângulos, eles são menores do que 90 e são considerados de ângulos complementares. Então, esse ângulo aqui e esse são menores do que 90. Então, neste caso, a área da figura geométrica, né, a área desse triângulo retângulo, vai ser dada por A de área é igual a B vezes C dividido por 2. No caso dessa figura aqui, ó, o B é esse lado aqui, né? Esse lado aqui. O C é esse lado aqui e eu divido por 2. Eu não levo em consideração esse lado aqui, ó.
porque a gente vai ver lá na frente que no triângulo retângulo, os lados eles têm nomes especiais. No caso, ó, esse lado P e esse lado C, que eu estou colocando aqui na fórmula, eles são chamados de catetos. E esse lado aqui, que eu chamo de lado A, identificado por A, ele é chamado de hipotenusa. Mas isso a gente vai ver numa outra oportunidade, quando a gente estiver trabalhando o teorema de Pitágoras. O exemplo que eu trouxe aqui do triângulo retângulo é determinar a área de um triângulo retângulo cujos catetos medem 8 e 10 metros, 8 metros e 10 metros. Então, aquela situação do cateto. Então, aqui eu estou dizendo que ele mede 8 e 10 metros. Então, os catetos são B e C, certo? Um mede 8, outro mede 10. Trazendo para a fórmula, esse exemplo, A igual a B vezes C sobre 2, né? Aí aqui, ó, a ordem não vai alterar, tanto faz 8 vezes 10 como 10 vezes 8, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 8 vezes 10 dividido por 2. 8 vezes 10 dá 80, 80 dividido por 2 dá 40. Como aqui as dimensões desse triângulo estão em metros, então a área vai ser metros quadrados. A gente não terminou a área de todas as figuras planas, mas eu resolvi dividir isso aqui em duas aulas, em duas partes, para não ficar muito extenso e não ficar difícil para vocês compreenderem. Mas aí para a próxima aula a gente tem ainda a área do losango, a área do trapézio e a área do círculo, né? Mas aqui por hoje a gente fica por aqui. Vou encaminhar também um exercício do que a gente viu, já para vocês ir treinando, mas eu quero que vocês me dêem um retorno, porque toda semana a gente vai ter essas aulas acompanhadas de atividade. Como as nossas aulas vão ser na quarta-feira, o prazo que eu vou dar é um dia anterior, ou seja, eu vou esperar que vocês me encaminhem de volta até terça-feira da próxima semana, porque na quarta já teremos aula, videoaula novamente, tá certo? Então, a gente fica por aqui, eu fico à disposição para que vocês, durante a realização das atividades, se por acaso ficar com alguma dúvida, pode contactar comigo pelo grupo ou mesmo no privado, que a gente vai sempre dar a atenção que vocês merecem. Uma boa noite.